Magister, estou a contemplar graves interferências. Ele é mudo. O problema dele é o frio. Vivemos numa gruta. E a nossa gruta é um gelo e não temos lume. A menina sem lume. Para aquele tipo de seres, há abismos impossíveis de transpor. Já ouviram falar no filtro mexicano? Uma cor amarelada para transmitir calor. Pois, antes disso houve o filtro português, um verde dourado. E o Kill Bill, antes da Uma Thurman havia a Flor Bela Queiroz a distribuir porrada em Lisboa. E que havia um realizador que a igreja queria excomungar. Nesse filme que está a correr em Lisboa para prostituir a moral pública. E que esse realizador fez um dos filmes mais bizarros de sempre. Purifiquem-nos. Ok, 2 dos filmes mais bizarros de sempre. E foi um dos cineastas mais maltratados no nosso país. Foi pura e simplesmente rechaçado. Este homem não pode filmar. Eu lembro-me que ter escrito uma crítica, mas que era uma crítica bastante feroz. E é uma coisa de que eu estou arrependido. Eu penso que o Macedo vai passar a ser um cult cineasta. Esta é a história de António de Macedo, o cineasta maldito de Portugal. António de Macedo foi o primeiro em muita coisa no cinema português. Primeiro no Integral, primeiro a ida ao Festival de Cannes e o primeiro a levar porrada de todos os lados. Faz da polémica um culto ou a polémica acontece como consequência inevitável das coisas que vai criando? Tem que valer a pena o que a gente diz através de um filme. Porque se eu fazer um filme em que aquilo que eu digo não atinge as pessoas, não significa nada, é uma intelectualice que não interessa, provavelmente aquelas coisas que eu penso que valem a pena, valem tanta pena que dão polémica. Cada um de vós vai ficar sozinho com o seu próprio deserto. A noite é viuvez, o caroço, o tédio que nos ataca pelas costas. Cuidado, a noite vai cair. A Promessa, que foi ao Festival de Cannes, foi o primeiro filme português que foi à seleção oficial do Festival de Cannes em 73, também causou polémica na altura. A Promessa foi o magnus opus de Macedo, um western atlântico filmado na Praia da Tocha. Um casal de pescadores promete castidade caso o pai de um deles regresse salvo de um naufrágio. O milagre aconteceu, mas o homem achou que a mulher tinha quebrado a promessa, por isso matou o suposto amante e violou-a, para descobrir que afinal esta tinha cumprido e ainda era virgem. A Promessa, procurei fazer o tal filme que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo um filme que o público pudesse realmente apreciar e ver. Macedo inovou a nível mundial e criou um filtro próprio para representar a Costa Brava do Oceano Português. Andámos a estudar, eu até a estudar uns filtros especiais. Nós até encontramos um filtro que não era usado em cinema e nós atrevemos a pegar naquele filtro e pô-lo à frente da câmara de filmar para ver o que é que dava. Dá assim uns castanhos esverdeados dourados, que é uma coisa extraordinária. Mas na altura em que passou em Cannes, as pessoas ficaram extasiadas com a beleza daquela fotografia. A Promessa foi realizada em 72. No ano seguinte, tornou-se não só no primeiro filme português em Cannes, mas também ganhou o Festival de Cartagena e conseguiu uma menção honrosa no Festival de Belgrado. Só depois disso foi enviado para a Comissão de Censura, no final de 73, para ser exibido em Portugal. Partia-se do princípio que era o seguinte: eu faço um filme como se não houvesse censura, depois logo se vê. E às vezes conseguíamos abrandar um pouco. Ele dizia, bem, então também, em vez de cortar a cena, escureça em laboratório. Bem, escureça em laboratório, fazia de conta, não é? Macedo sabia que, como já tinha sido visto em países mais progressistas, a Comissão temeria protestos internacionais. Foi mostrado pela Comissão de Censura a 10 sacerdotes. Saiu de lá autorizado, mas com 2 cortes. Um era um diálogo entre 2 padres, onde um afirmava que a igreja era um negócio. O outro era retirar a música Bendito da cena da violação. 2 cortes grandes para que deram cabo da fita, que é o diálogo entre os padres. Depois de toda aquela cena final, em que o marido desconfia que a mulher o atraiçoa e viola a própria esposa e descobre que afinal de contas que ela não o atraiçoava, porque ela continuava virgem. E essa cena final, em que eles ficam nus no fim, isso foi todo cortado pela censura. Antes de casarmos, prometemos ficar como a Virgem Maria e São José. Mas Macedo evocou que a canção lembrava a redenção, mesmo nos momentos mais obscuros.
e acabou por ganhar. Ele, por fim, já não podia mais connosco, já fartos de nos ouvir, disse: pronto, eu vou autorizar a fita sem cortes, mas se vier chegar aqui alguma carta a reclamar... Havia gente em Portugal que ia ver os filmes só para... E uma delas, das mais conhecidas, eram a mulher e a filha do Almirante Tomás, que era o Presidente da República. A promessa saiu em Portugal sem cortes, e 2 meses depois deu-se o 25 de Abril. E se arrebenta a guerra nuclear? Subitamente, o flagelo nuclear. Você e a sua família em perigo iminente. Aperte um simples botão e ficará envolvido numa bolha protetora de luz vaporizada. Esteja em férias em plena guerra nuclear. Macedo foi também um dos pais da ficção científica portuguesa. O filme Emissários de Calón mostra portugueses que desenvolvem uma inteligência artificial que irá regressar no tempo e evitar uma guerra nuclear no presente, graças a uma espada com 240 mil anos. Há um demónio entre nós! Ela! Mulher ou que quer que sejas, vai-te deste lugar santo. Viveremos eternamente juntos em Calón, cidade dos sonhos. E este nem é considerado um filme bizarro. Esse é mesmo o Abismos da Meia-Noite, provavelmente o filme mais bizarro alguma vez feito em Portugal. Já depois disso, os Abismos da Meia-Noite também causaram polémica na altura, bem se recorda. Houve um super-circuito de biochoques multimotivos e reentraram ambos em 2 corpos que não lhes pertencem. Queres dar cabo do universo inteiro? Maria Isabela é uma agente de seguros e Rui Mendes um professor de história. Ambos entram numa porta secreta que se abre num castelo português à meia-noite e deparam-se com um mundo completamente estranho. Este filme teve bastante sucesso de bilheteira, mas foi altamente criticado por ter feito o chamariz de que os 2 atores iriam aparecer nus. Estou a ficar velho, Magister. De qualquer modo, toma nota para aprofundarmos melhor este fenómeno. Mais ou menos quando, ilustre? O mais depressa possível. Apesar de ter sido o primeiro no integral do cinema português, este nem sequer foi o filme mais polémico de António de Macedo. Esse título está reservado para Horas de Maria. As Horas de Maria, portanto, devo dizer que eu, quando fiz o filme, não estava nada à espera da polémica que ele ia levantar. Pensei que o filme ia passar naturalmente, era um assunto um bocado difícil, sem dúvida. Maria, uma jovem cega internada num hospício em ruínas, mantém a fé na possibilidade de um milagre de Nossa Senhora de Fátima, enquanto vive momentos de desespero e visões perturbadoras. Tenho uma sobrinha que precisa de cuidados médicos urgentes. No dia em que tiver plena consciência dessa força e a souber controlar... No dia em que eu controlar essa força, tornarei a ver. Das Horas de Maria fez a carreira que teve. Aliás, saiu mais cedo porque partiram as vidraças de uma noite, foram lá os vândalos, não é? E muito catolicamente partiram toda a fachada do cinema. E o cinema ainda teve um prejuízo por causa disso. Passado pouco tempo o filme saiu, embora, como é que se chama, com a casa cheia. Fazia 90% de receitas. Liderados pelo arcebispo de Braga e com o apoio do Santuário de Fátima, as homilias dos padres naquela altura eram ataques ao filme do realizador. Algo que funcionou ao contrário. Temos que acabar ainda com esse gasto público de dinheiro para tomar iniciativas, como por exemplo esse filme que está a correr em Lisboa, chamado Os Anos de Maria, para prostituir a moral pública, para prostituir os sentimentos portugueses. E a fita estreou-se no meio das maiores confusões. As ameaças de morte eram tantas. As ameaças de bombas. Isto fez com que António de Macedo se tornasse o primeiro cineasta a ser alvo explícito de censura antes e depois do 25 de Abril. Mas a censura não vinha só do poder. Os próprios colegas quiseram ocultá-lo. Ainda no Estado Novo, Macedo decidiu contrariar o realismo e os filmes inteligentes,
apresentando um filme de pura ação policial, ao género americano. O tal Kill Bill antes do Kill Bill. 7 balas para Selma. As 7 balas para Selma, na qual ele tenta uma saída pelo comércio. 7 balas para Selma era uma comédia a fazer de espionagem à maneira do James Bond, etc., realizada pelo António de Macedo, que é a saída, digamos, comercial que ele tenta. Eu fiz as 7 balas, que foi um filme para Selma, que foi um filme muito mal visto, mas que para mim foi fundamental. Esse é que foi verdadeiramente a minha escola de cinema. Ora bem, aí foi realmente a grande maldade do filme e também foi uma das razões porque o filme foi muito mal visto e críticas pavorosas. Cineastas como João César Monteiro ou António Pedro Vasconcelos rasgaram-no em críticas na imprensa, considerando um vendido reacionário. O filme saiu e aí criou-se uma certa clivagem. Aqueles meus colegas que estávamos todos envolvidos, portanto, naquele projeto, a pouco e pouco, criando qualquer coisa nova do cinema português, aí os meus colegas não perdoaram. Disse assim, desgraçado, como se eu fosse traidor. Nós queremos fazer um cinema todo daqui para cima e vens tu fazer uma coisa que é assim uma espécie de pastice do James Bond. A minha ideia foi avacalhar Lisboa. Então vamos fazer o pior que é possível fazer-se, porque as pessoas estavam habituadas naquela época, nos anos 60, filmes policiais e de aventuras e filmes de ação só aconteciam na América. E eu não fiz mais nada, então é aquilo que eu digo lá. Ver aquelas perseguições nas escadinhas do Duque, não é? Quer dizer, lutas de morte no elevador Santa Justa. Foi mal visto porque era, digamos assim, uma traição ao cinema novo, porque estava-se a esboçar uma imagem e de repente aquele filme não tem nada a ver com a imagem que os críticos estavam já a inventar para o cinema novo português. De facto, é impensável, quer dizer, ele tinha que ser crucificado, não podia ser um crime destes, quer dizer, não podia ficar impune. Então, quando eu fiz as 7 balas para Selma, foi para mim a verdadeira escola de cinema. Isto tudo aconteceu apesar de Macedo ter sido um dos 3 mosqueteiros do cinema novo português, graças ao filme Domingo à Tarde. Rui de Carvalho, estão a ver quem é? Era um médico oncologista que já não se importava com os doentes porque sabia que iam morrer. Até que se apaixona por uma delas, interpretada por Isabel de Castro. Esta foi a primeira longa-metragem de Macedo e distinguiu-se dos outros 2 alicerces do cinema novo, Os Verdes Anos e o Belarmino, pela utilização de planos obscuros e com um cenário mais apropriado a um filme de terror do que a um drama português do início dos anos 60. Senti uma necessidade absurda de frígula e fiz-me notar azedamente que aquilo era tarefa para a mulher da limpeza. Respondeu-me com frieza disciplinar que eu fazia para que o pessoal não murmurasse que os meus nervos estavam a dar de si ou que a minha capacidade de trabalho começava a diminuir. Filmar a Portugalidade, dando-lhe um lado obscuro, foi, aliás, tema recorrente do cineasta. No filme A Maldição de Marialva, Macedo leva-nos pela primeira vez no cinema português para os tempos do Condado Portucalense, ainda com visigodos e suevos do norte, que iam resistindo aos mouros do sul. Mas neste enredo há um inimigo comum, uma bruxa que traz os mortos à vida. Depois do cinema novo, dos policiais, dos westerns atlânticos e da ficção científica, Macedo presenteava-nos com um alto filme de terror. O último filme de Macedo data do início dos anos 90. Mais uma história de fantasmas, desta vez num Portugal burguês, com direito a duelos e chás envenenados. De súbito senti, junto de mim, uma presença misteriosa, sem corpo. A partir daí, Macedo volta a ser censurado. Mas antes disso, vamos recordar o seu primeiro filme censurado, em 1970. Nojo aos Cães, talvez o primeiro mockumentary português, onde o filme passa por acompanhar uma equipa de reportagem da RTP que, embora tudo esteja mal, diz sempre que está tudo bem. Meus irmãos... O filme tem a ver precisamente com isso, é a revolta dos estudantes perante um determinado tipo de situação, que no fim é atabafada mentirosamente, quando vêm os locutores no fim dizer não aconteceu nada, correu tudo muito bem, eles foram-se embora desordeiramente,
quando a gente vê que não, acabaram tudo à pancada, esta lado, aqueles apitos da polícia. É claro que o filme foi proibido cá, já sabia que era, mas antes de ir à censura, levei-o aos festivais lá fora e lá fora ganhou prémios. Os conservadores aplicavam assim a primeira censura a Macedo em 1970, depois de já ter sido censurado pelos progressistas por ter feito o filme de ação. E, como já vimos, depois foi censurado pela Igreja Conservadora. Ainda concorreu durante 10 anos para apoios, mas foram sempre negados pelo Ministério da Cultura. E Macedo deixou de vez o cinema. Houve uma espécie de perseguição estranhíssima ao António. Nos anos 90, e depois do filme Chá com Limão, passou a ser censurado pelo poder progressista por apresentar guiões para filmes cada vez mais marados. Utilizou os guiões desses filmes para publicar livros, tornando-se um dos maiores nomes da escrita de ficção científica portuguesa. Ocultado durante 20 anos, Macedo ressurgiu graças a um documentário realizado por João Monteiro, onde foi apresentada, com muito valor, toda a história do cineasta através de relatos de outros que o conheciam, e muitos desses também o haviam censurado. Houve uma espécie de perseguição estranhíssima ao António. Não é o que lhe aconteceu, é o que se fez. Eram mesmo muito virulentos. Foi pura e simplesmente rechaçado. Este homem não pode filmar. Quase 10 anos depois da sua morte, ainda é possível ver alguns dos seus filmes no YouTube. Mas outros estão reservados a apresentações especiais, em salas próprias, como é o caso de A Promessa ou do 7 Balas para Selma. Se Macedo foi o cineasta maldito, não por ser mau, mas porque todos o criticavam, podemos dizer que ser maldito é também chegar primeiro. E Macedo foi campeão muitas vezes. Uma peça de arquitetura, para ela funcionar, para ela existir como peça de arquitetura, temos que viver nela. Eu não vivo na pintura, não vivo na escultura, mas eu vivo na arquitetura. O cinema é uma arte para se ver viver por dentro. Ou o filme consegue pegar no espectador e metê-lo lá dentro, e o filme funciona, e a pessoa esquece que está sentado na plateia. Ou o filme é uma simples pintura, ou o filme é mais que isso, seja mais uma peça de arquitetura, em que temos que viver, percorrer as dependências por dentro, os espaços e os meandros.